Uma boa noite na paz do Senhor. Na hora que o Kleber falou que semana passada a gente aprendeu que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Comigo Deus vem sendo bom demais. Já vai fazer 2 anos que eu fui liberto das drogas. Glória a Deus. Fui liberto do tráfico, que eu era traficante, usuário de droga. Ontem eu tive a oportunidade de poder estar numa clínica, levando o meu testemunho para os adictos que ainda sofrem, aqueles que são ainda escravos do pecado. E foi bênção. Nossa, foi bênção demais. Fiquei com frio na barriga, mas foi bênção. Primeira vez, né? Então, glória a Deus. Queria que neste momento você curvasse sua cabeça para fazer uma oração. Me dispor aqui nas mãos de Deus para que Ele me use, para que hoje o povo do Senhor que aqui está reunido não olhe o mensageiro, mas olhe a mensagem que vai ser ministrada. Porque eu estou aqui somente em matéria, mas quem está falando através de mim vai ser o Espírito Santo, porque não vai ser eu. Amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça e fazer uma oração. Amigo Espírito Santo, neste momento colocamos esta noite em tuas mãos. Eu coloco a minha vida diante da tua presença, Senhor, e eu peço, eis-me aqui, Pai. Usa-me, Senhor, para levar a tua mensagem. Senhor, que seja aqui eu em matéria, mas o teu Espírito Santo, Senhor, ministrando e pregando através de mim. Toca, Senhor, os meus lábios para que o meu falar seja conforme o teu querer, Senhor. Toca os meus pensamentos para que o meu pensar, Senhor, seja também conforme o teu querer. Guie os meus passos para que eu caminhe, Senhor, no centro da tua vontade todos os dias. Senhor, prepare, Senhor, o coração do teu povo como solo fértil nesta noite, para que a semente que for lançada possa dar frutos, possa frutificar, Senhor. E que nesta noite, Senhor, o teu povo venha se dispor, venha abrir o coração para receber a tua mensagem, ó Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lembra aqui que já estou com sede já. Hoje eu vou trazer um assunto que eu vejo que muitas igrejas, vamos dizer assim, que não têm o costume de ministrar. Vou fazer uma pergunta: quem aqui crê na volta de Jesus? Todas as vezes que eu vinha para o culto, eu via pastores, eu via o pessoal pregando, eu ficava me imaginando, e uma palavra que sempre vinha no meu coração era sobre a volta de Jesus. Porque hoje muitas igrejas, vamos dizer assim, que um assunto mais que as pessoas, que a igreja mesmo não prega sobre a volta de Cristo. Alguns falam, alguns não. E hoje, e nesta noite eu quero trazer esta palavra, mas eu quero trazer ela em 3 assuntos. Sobre as 4 luas de sangue, que está escrito na Bíblia. Muito também está escrito em Apocalipse, em Joel, está escrito em um monte de versículos da Bíblia. Sobre as 7 festas judaicas e seus 7 significados. E sobre alguns sinais, porque a igreja hoje não está se atentando aos sinais que que Deus está... Aquilo, as profecias que estão se cumprindo, a igreja não está se atentando, está deixando passar como se fosse uma coisa nada a ver, como se fosse só um acontecimento. A gente estamos no ano de 2019, a gente tem 4 meses do ano de 2019, já aconteceu milhares de tragédias, muitas pessoas morreram, muitas pessoas desabrigadas, famílias destruídas, em apenas 4 meses só.
E é um assunto que sempre teve no meu coração de um dia, quando eu tivesse a oportunidade, eu falasse. E nesta noite estou tendo a oportunidade de realizar um sonho. Nossa, meu Deus, né? É uma bênção. Eu quero começar lendo aqui, ó, um estudo que eu peguei da internet. Procurei na Bíblia. Tudo que eu vou falar está aqui. Não vou falar nada fora daqui, mas tudo que está aqui. E uma das coisas é as 4 luas de sangue. Aconteceram várias, né? Mas teve 4 que foi exatamente em 2 datas que aconteceram. Por isso é as 4 luas de sangue. A lua de sangue também já ocorreu várias vezes. Especialmente a aparição das 4 luas de sangue durante o ano de 2014 e de 2015. Coincidiu com as grandes festividades do judaísmo. Ocorreram respectivamente em 15 de abril de 2014 e 4 de abril de 2015. Eu vou falar primeiro das de 2014 e das de 2015. Dia 15 de abril de 2014. A primeira lua dessas 4 luas de sangue aconteceu exatamente na Páscoa judaica, na festa da Páscoa judaica, quando eles comemoravam a Páscoa. E a de outubro, e a outra que teve dia 8 de outubro de 2014, foi também na Páscoa. Não, foi em Tabernáculos. Corrige. Foi a primeira. Teve 2 em 2014. Uma aconteceu na Páscoa e a outra aconteceu na festa de Tabernáculos. Porque teve um estudo que eu vi que a volta de Jesus está conectada profeticamente com a nação de Israel. Então teve essas 2 festas. E a de 2015 também foi dia 4 de abril de 2015 e 28 de setembro de 2015. Foi na festa de Tabernáculos. Foi uma na Páscoa e uma em Tabernáculos, igual de 2014. Por isso foi as 4 luas de sangue. E aqui está registrado em Apocalipse 6:12. Eu vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue. E também Joel, em 2, 29 e 31 registrou: e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A partir desses versículos, podemos saber facilmente que a lua de sangue aparecerá antes da chegada do grande e terrível dia do Senhor. Isso é, a aparição da lua de sangue é um sinal que o grande desastre se aproxima. É um sinal que Deus fala na Bíblia, que Jesus também falou, que muitas pessoas olham e falam assim: é um eclipse legal, bonito, mas não vem o significado, né? É um fenômeno, mas tem um significado. Tudo tem um significado. E é o que Deus fala na Bíblia, né? Em Apocalipse, quando o Cordeiro abriu o 6º selo. E também aqui fala do 7 selo desatado. Devemos buscar os passos de Deus humildemente. Se você for parar para analisar, a primeira trombeta vai tocar quando o 7º selo for desatado. Então primeiro vai ser desatado os 7 selos quando a primeira trombeta tocar, e começa. Mas antes tem os 7 selos, e a igreja tem que estar atenta a todas a manifestação de cada selo aberto. Deixa eu ver.
Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Apocalipse 6. Meu Deus. Amém? O cordeiro abre os 6 primeiros selos. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos do livro. Então vi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: venha. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco, e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa, e ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: venham. Então surgiu um cavalo vermelho, e seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra, e houve guerra e matança em toda parte. Se a gente se atentar, o mundo inteiro está sofrendo com muitas guerras e matanças. Nesse ano de 2019 teve milhares de matanças, principalmente a da escola em Suzano, que dois meninos entraram lá e saíram matando. Qual que foi a explicação? Ele sofria bullying, mas matou. E esse é um dos sinais de guerra e matança. Se você olhar na Venezuela, o que está acontecendo na Venezuela? Só guerra, milhares de matanças, e não é só de hoje, de muito tempo atrás. Desde quando Jesus falou, vem acontecendo todas essas coisas. Vou continuar aqui, não deixa eu ver onde eu parei. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Eu vi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia. Mas não desperdice o azeite nem o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi o 4º ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo, e seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, pela doença e por meio de animais selvagens. Hoje podemos ver, principalmente naquele pedaço da África, muitas pessoas passando fome e muitas pessoas morrendo por causa da fome. Doenças, hoje muitas pessoas morrem de doenças, câncer, tem febre amarela, zika, chikungunya, não sei se é o mesmo, mas... E tem muitas pessoas morrendo por doenças e por meio de animais selvagens. Esses dias eu assisti um vídeo que o cara foi brincar com uma cobra coral. A cobra picou ele e ele morreu. Foi querer brincar, mas quando ele catou a cobra, mas deixou tipo um pedaço assim, ó, para ela ficar se movimentando. Ele não segurou perto da cabeça. A cobra só fez assim, ó, com a mão dele. Aí no final do vídeo mostra ele deitado de costas no chão assim, ó. Aí a legenda do vídeo é o que? Ele morreu, porque não conseguiu chegar a tempo no hospital. Foi brincar e morreu. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas de todos os que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel.
clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos e seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro, e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu, como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Aí até aqui foi os 6 selos. Aí eu vou ler um pedaço do 7º selo e um começo do 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, no capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Viu 7 anjos que estão de pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça de incenso misturava as orações do povo santo. Subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incenso com fogo de altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Em seguida, os 7 anjos com as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. Como eu disse, depois que o 7º selo for desatado, vem as 7 trombetas. E o interessante é que na Bíblia tudo que, vamos dizer assim, que se mostra que é profético, é tudo número 7. Esses dias eu fiz um cartão da avó, aí veio o número assim, 77366. Aí eu olhei para a Ludmila e falei assim: ó, o diabo está perdendo, ó, 66, tem 2 7 e o 3 que Cristo ressuscitou depois de 3 dias. Eu falei assim, então, tá vendo? Então, tá, o número tá para mim, o diabo tá perdendo, como sempre, né? Ele nunca vai vencer. E aqui, ó, todo cristão sabe que o livro de Apocalipse é a profecia de Deus sobre os últimos dias, a respeito dos 7 selos. Apocalipse 5:1 registra: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém do céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Que já está bem claro, né? Cristo é o Cordeiro, é o único digno de desatar os 7 selos, porque foi Ele que veio
que ensinou, que sofreu, que morreu e hoje vive. E vai voltar. E ninguém sabe o dia e nem a hora, nem o filho sabe o dia, somente o pai. E já passou da hora da igreja começar a se atentar. E se Jesus voltar agora? Ou se ele voltar amanhã e a gente não estiver atento? Eu não quero ficar. Eu quero ir para o céu. E uma coisa que sempre ficava na minha mente era: a igreja está dormindo. Eu sentia como se fosse Deus falando para mim: minha igreja está dormindo. E tinha vez que eu orando, eu começava a falar: desperta, igreja, desperta, acorda, está dormindo, igreja. Aquele dia que teve a dança aqui, que eu li a minha carta, a Selma chegou em mim, ela começou a falar, mas ela estava querendo falar de uma forma discreta. Não, fazer uma carta de uma pessoa que está perdida, está desviada, está afastada dos caminhos. Eu olhei para ela e falei assim: uma carta de desviado? Ela olhou para mim e falou assim: aí? Eu falei assim: tá bom. Eu falei, na hora eu matei, eu falei assim: uma carta de desviado. Ela falou: tá bom. Eu falei assim: agora, como que eu vou fazer essa carta? Aí eu vim um dia para a igreja, que ainda veio a Ludmila e a Aline. Aí elas ficaram aqui, correndo para um lado e para o outro. Aí eu fiquei ali sentado. Aí eu fiquei com a caneta na mão e eu vou escrever. Não me veio nada na cabeça. Eu fechei o caderno e falei assim: não consigo. No outro dia eu vim sozinho e tinha aquela cruz aqui, ó. Eu coloquei a cadeira na frente da cruz. Eu catei o óleo, molhei as mãos, coloquei em cima do caderno, fiz oração. Na hora que eu peguei a caneta na mão, comecei a escrever. Escrevi, depois eu li. Aí até então eu não tinha, vamos dizer que eu não tinha entendido o que eu tinha escrevido, que eu tinha escrito, né? Aí deu o domingo para eu ler a carta. Aí já começou aquele frio na barriga. Eu falei assim: não quero agora. Aí eu falei assim, eu escrevi na cruz, eu pensei comigo, então eu vou ler, eu pedi para o profeta deixar eu ler aos pés da cruz. Aí eu disse: eu não vou. Aí eu falei assim: eu não vou pedir não. Onde for para me ler, eu leio. Se for para ele lá no fundo, melhor ainda. Eu leio lá. Aí ela chegou, aí antes eu vi mais cedo. Aí eu comecei a ler a carta, eu comecei a entender algumas coisas, que essa carta é uma carta de uma pessoa que está desviada. Vamos dizer assim, essa carta que eu fiz, eu entendi que muitas pessoas lá fora fazem essa oração, mas por que elas não são resgatadas? Porque Deus quer usar a igreja para resgatar essas pessoas e a igreja está dormindo. Como que Deus vai usar uma pessoa que está dormindo? Uma pessoa que não quer? E aí a profeta falou assim: pega o banquinho. Eu falei: para quê? Ela falou assim: não, você vai ler lá no pé da cruz. Eu parei, olhei para o lado, eu dei uma risada. Ela olhou para mim: o que foi? Eu falei assim: eu pensei em pedir, mas eu fiquei em silêncio. Eu falei assim: eu pensei em pedir para ler exatamente aos pés da cruz. Aí ela olhou para mim assim, ela falou assim: então, mas na visão que Deus me deu, você estava lendo ali. Aí eu falei assim: ah, meu Deus. Aí eu li a carta. Ainda a profeta falou que segurou para não chorar aquele dia. Michele também se segurou para não chorar. Aí depois eu entendi que ali é uma carta, tipo, a pessoa se desviou. Muitas das vezes se desviou por quê? Porque por julgamento de quem está dentro. Hoje, uma pessoa peca, mas tem vergonha de ir para a igreja por causa do julgamento das pessoas de dentro. Aí ela prefere ficar fora para não receber o julgamento. Em vez da igreja acolher e a igreja ela abominar o pecado, ela abomina o pecador, não o pecado. Então ela não rejeita o pecado, mas acaba rejeitando o pecador junto com o seu pecado. Por isso que hoje tem muitas pessoas desviadas. Eu conheci a igreja através do Facebook, dentro da clínica. Eu lia publicações da igreja, eles escreviam, eu lia, todo dia eu lia. Quando eu não conseguia ler, eu salvava para ler depois. Aí eu lia uma vez, aí foi quando eu já estava decidido: eu vou para a igreja. Se eu não for para a igreja, eu saio para a rua e volto a usar droga. Que eu tive uma internação, era uma clínica adventista. Fiquei 3 meses,
Saí. 5 dias eu voltei a usar droga de novo. Não aguentei, voltei a usar droga. Nessa última vez eu fiquei 10 meses e 10 dias. Foi um sufoco, nossa, foi muito, vamos dizer assim, por uma parte ruim, porque eu estava preso lá dentro. Mas foi bom porque esses dias eu estava no meu quarto orando. Aí eu comecei a contar o meu testemunho para mim mesmo. Aí eu vi que dia 20 de julho de 2017, o dia que eu fui internado, foi ali que começou meu processo de conversão. Foi ali que eu comecei a ser tratado. Aí eu estava ainda separado da Ludmila. Cheguei dentro da clínica. A primeira coisa que veio para minha mão foi a minha Bíblia. Chegou a minha Bíblia, na hora que eu abri, na foto de capa tinha uma foto minha e dela, que eu tinha guardado na primeira internação. E eu não sabia que estava essa foto, por quê? Porque na primeira internação eu saí, eu joguei a Bíblia no canto e não quis saber. Falei assim, só vou ajoelhar, orar e só. Fiquei 5 dias. Aí eu chegava nos caras e falava assim, não, deixa eu só bolar o baseado, eu não quero fumar. Só deixa eu bolar só. Começou assim, eu bolei, aí os caras fumou. A segunda vez eu bolei e já quis acender. Aí começou. Aí eu já cheirava. Aí eu comecei a desandar mais na cocaína ainda. Aí eu comecei a cheirar 3 vezes pior. Eu cheirava de manhã, de tarde e de noite. Não tinha hora para me cheirar não. Se eu dormia a madrugada inteira, acordei 9 horas da manhã, 9h30, chegava em mim e falava assim, vamos dar um tiro? Eu falava, vamos, agora. Quando eu tinha em casa, eu acordava e não lavava nem o rosto. Eu já cheirava. Cheirava dentro do banheiro, cheirava dentro do meu quarto, saía pra rua. Não ia nem para casa. Eu morava na rua. A minha casa era como se fosse um hotel. Só ia para casa só para dormir. E quando dormia, era raro dormir. Não dormia. Eu era magro. Eu era mais magro que o João, pensa. Ele já é magro, imagina eu. Eu era mais magro que ele. Aí aconteceu um monte de coisa. Aí eu entrei na clínica. Com 3 meses me ofereceram maconha. Eu rejeitei. Falei, não quero. Aí eu sentei assim na cadeira. Aí eu fiquei pensando. Aí ficou assim, ó, o diabo me empurrando e o Espírito Santo me puxando. Daí o diabo falando vai e o Espírito Santo falando fica. E eu fiquei assim na cadeira, ó, vou ou não vou? Vou ou não vou? Na hora que eu olhei, eu vi os caras voltando. Eu falei assim, eu não fumei. Eu parei e falei assim, hoje eu decido, eu nunca mais uso droga na minha vida. Vai fazer 2 anos, dia 20 de julho. Vai fazer 2 anos que eu não uso droga. Aí eu vi essa publicação. Aí eu falei assim, eu estava procurando uma igreja. Eu falei assim, eu não conheço igreja, porque antes o meu foco era o seguinte: onde eu passava eu enxergava biqueira. Onde eu passava eu via biqueira. Era biqueira em todo lado. Hoje onde eu passo eu vejo igreja. Eu olho para um lado da igreja, olho para outra igreja e falo, nossa, tem tanto isso de igreja. E antes eu não via nenhuma. Por exemplo, eu acho que eu já devo ter até passado aqui e nunca ter visto a igreja. Por exemplo, eu não sabia que tinha um bola de neve aqui em cima, porque o meu foco não era a igreja. Como o meu foco era as drogas, então eu estava focado nas drogas. Onde eu passava eu via biqueira. Eu passava, eu olhava alguém assim, eu falava assim, esse cara usa droga. Aí eu chegava, quando estava procurando, eu chegava e falava assim, não sei o que. E eu sempre acertava. Hoje tem vezes que eu olho direitinho e falo assim, esse cara é crente. Às vezes dá pra saber, às vezes não dá. Às vezes você não precisa nem pensar, já um terninho gravata assim, só aquele ali é da Assembleia, até sabe onde é. E quando eu tava na rua ainda, tem um amigo meu que ele começou a cheirar comigo. Eu fui o primeiro que deu pó pra ele. Ele se converteu primeiro que eu. Hoje ele frequenta a igreja Biritiba Mirim de César, Ministério Biritiba Mirim, Assembleia de Deus, na frente do Bromelis. E ele não precisou de internação. O meu caso já foi diferente. Eu já tive que ser internado. Aí numa publicação da igreja eu olhei e eu falei assim, caramba, socorro. Falei assim, nossa, do lado de casa. É aí que eu vou. Agora dia 30 vai fazer 1 ano que eu saí da clínica. Dia 30 de maio eu saí. Dia 31 eu fui para Marcha para Jesus. Aí dia 1º, dia 2º, dia 3º, que foi no domingo, na ceia, eu vim para a igreja. Aí eu só quietinho, nem glória saía, porque eu tinha acabado de chegar, não conhecia nada.
Aí o pastor falou: quem quer aceitar Jesus? Minha mão fez assim, ó. Aí o pastor olhou de longe, eu falei assim: nossa, e agora? Aí acharam que eu era até de Bertioga, porque eu fiquei aqui com os caras de Bertioga. Aí depois eu voltei e falei assim: ué, você não era de Bertioga? Eu falava assim: não, eu só tava junto, só. Não sabia de nada. Na ceia, a gente não sabia nem tomar ceia. Na hora que a gente pegou o pão e o copo, a Ludmila comeu o pão e não esperou. Eu olhei, aí eu cortei metade do meu pãozinho e dei pra ela. Falei assim: pra você não ficar sem. Depois a gente aprendeu isso. Mas ela catou, falei assim: nossa, mas você já comeu? O pastor nem falou pra comer ainda. Aí foi nesse dia que a gente se converteu. Aí até então eu tô firme para a glória de Deus. Um mês depois que eu me converti, eu me batizei. Antes de eu me batizar, eu já tinha parado de fumar, né? Eu fumava cigarro ainda. Quando eu comecei a vir para a igreja, eu ainda fumava. Aí os caras: não, para de fumar, não sei o quê. Aí eu ficava meio assim. Aí tinha uns caras que falavam assim: quando você for fumar, você olha, você amaldiçoa, e se você quiser fumar, você fuma. Eu comecei a ficar incomodado com cigarro. Eu começava a fumar, mas eu ficava incomodado, eu ficava tipo com vergonha. Quando eu fumava, eu ficava com vergonha. Eu chegava em casa, eu olhava assim, eu olhava e falava assim: tá amaldiçoado. Acendia e começava a fumar. Eu falava assim: ué, mas será que não vai dar certo isso não? Aí eu fiquei fumando. Aí teve um dia que tinha 3 cigarros dentro do maço. Eu olhei e falei assim: esse aqui vai ser o último maço que eu vou fumar. Vai ser acabou esse maço, não fumo mais. Tinha mais 7 maços fechadinhos dentro do meu guarda-roupa. Acabou o último cigarro. Eu fumei, eu falei assim: agora não fumo mais. A primeira discussão que eu tive, eu fui lá, eu olhei no guarda-roupa assim, eu falei assim: agora, fumo ou não fumo? Aí eu falei assim: não vou fumar não. E aquele negócio estava me tentando. Assim, toda vez que eu brigava, parecia que ela vinha na minha cabeça assim: vai no guarda-roupa. Na hora que eu abri, eu via o cigarro, eu olhava e falava assim: agora, hein? Aí teve um dia que eu falei assim: eu não vou mais fumar. Amarrei tudo dentro da sacola, joguei no meio do mato, falei assim: nunca mais eu fumo. Até hoje eu não fumei. Teve um dia que eu briguei com a minha esposa, eu tinha R$100. Fiquei injuriado, falei assim: eu vou sair pra rua, vou fumar um cigarro. Já tava, vamos dizer assim, quase decidido. Catei minha bicicleta. Na hora que eu falei aí alguma coisa, eu falei assim: não, eu vou pegar os 100 não, senão eu vou gastar tudo. Vou pegar só 10, só 5. Na hora que eu deixei a bicicleta assim, eu falei assim: eu vou deixar a bicicleta encostada, vou sair. Aí eu vou lá em cima, pego o dinheiro, volto, cato a bicicleta e vou. Eu deixei a bicicleta, Deus os passa, aí o Espírito Santo falou assim: volta. Eu fiz assim, guarda a bicicleta. Eu pendurei a bicicleta, ele falou assim: sobe. Eu subi, aí eu guardei o dinheiro, aí ele falou assim: senta. Sentei no sofá e fiquei ali. Aí depois eu parei, eu fiquei pensando, eu falei assim: nossa. E foi uma voz nítida falando pra mim assim: volta, guarda a bicicleta, sobe e senta no sofá. Aí eu falei: tá bom, né? Fui, sentei no sofá. Aí foi, acho que o diabo deve ter ficado bravo nesse dia, que ele falou assim: nossa, eu tava quase catando ele. Aí não me pegou não. Glória a Deus, ele não me pegou. Aí foi, hoje eu tô aí, firme. Deixa eu ver. Dia 31 de outubro, eu catei minha certidão de casamento. Na ceia, eu recebi a bênção. E em nome de Jesus, mais pra frente, eu vou casar na igreja, que é a terninha e gravata. Opa! Só na musiquinha, dando uns glória. Glória a Deus. Eu queria... Alguém conhece, voltando ao assunto aqui, alguém conhece as 7 festas que tem em Levítico, que foi estabelecido em Levítico, e as 7 festas que Jesus vai cumprir? 4 ele já cumpriu, faltam 3. Alguém sabe qual que são essas 7 festas? Ninguém sabe? Vou explicar aqui. 7 festas. A primeira é a Páscoa. A segunda festa é Páscoa, pães asmos, que é o pão sem fermento. Aquelas festas que eles tinham antigamente, era pão sem fermento. Tem também
Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, dia da expiação, que é o dia do perdão, e tabernáculos, que é a última festa das 7. E Jesus, quando ele estava aqui, ele cumpriu 3 festas. A quarta ele já tinha subido, que foi a promessa do Espírito Santo. Foi a quarta festa cumprida. A primeira festa é Páscoa. Páscoa, em Levítico 23. Levítico 23 fala de todas estas festas. Festa instituída quando o povo de Israel foi liberado da escravidão do Egito. A primeira Páscoa surgiu quando o povo de Israel foi liberado da escravidão. Quando o povo de Israel saiu da escravidão, foi comemorada a festa de Páscoa. Um cordeiro era morto no dia 14 do primeiro mês, Abib, do calendário hebraico. Cumpriu-se de forma precisa numa sexta-feira ao pôr do sol, quando Cristo foi morto como um cordeiro. Abre comigo lá em 1 Coríntios 5, 7. Amém? Livrem-se. Alguém tá todo mundo aberto aí? Primeiro Coríntios 5, 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Então, a primeira festa se cumpriu quando Cristo morreu. Foi crucificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a primeira festa que se cumpriu na Páscoa. Logo em seguida tinha a festa de pães asmos, que também explica em Levítico 6, do 6 ao 8. No dia seguinte à Páscoa, 15 de Abib, começava um período de 7 dias, onde o povo deveria comer pão sem fermento e oferecer oferta queimada ao Senhor. No verso 7, o texto diz que o primeiro dia, ou seja, o dia seguinte da Páscoa, o povo não poderia trabalhar. Essa festa se cumpriu a partir do dia seguinte à morte de Cristo. Foi a segunda festa, a partir de quando Jesus foi crucificado, se cumpriu a primeira festa. A segunda se cumpriu no dia seguinte que Jesus foi crucificado. Quando em Lucas 23, 54 a 56. Lucas 23, 54 a 56. e 54 a 56. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo no sábado. Descansaram conforme a lei exigia.
diz que as mulheres, na sexta-feira de Páscoa, embalsamaram o corpo de Jesus, e então no sábado, dia seguinte, descansaram. Começa então o período de consagração daqueles que eram povo de Deus, na esperança da ressurreição de Cristo, que morreu sem pecado, típico pelo pão sem fermento. O fermento representa o pecado, que ainda o próprio Jesus ainda fala em Mateus 16:6. Vou ler aqui rapidinho. Mateus 16:6. Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eis que cumpriu a segunda festa, que foi o sepultamento de Jesus. A primeira foi a morte, a segunda foi o sepultamento, e a terceira foi primícias, a ressurreição. Acontecia no dia imediato a festa dos pães asmos, 16 de Abib, a festa, e festejava o início da colheita. Sem entrarmos em detalhes sobre sua contagem, que divergia entre os fariseus e saduceus, vamos emboçar seu significado profético no plano da redenção. Jesus morreu literalmente no dia 15 do primeiro mês, Páscoa, e ressuscitou no dia 16, como primícia dos que dormem. Que fala em 1 Coríntios 15:20. Assim como o povo dedicava ao Senhor os primeiros frutos da colheita, Jesus dedicava ao Pai os primeiros frutos da salvação. Que quando Jesus ressuscitou, também ressuscitaram outros junto com ele. E esse foi os primeiros frutos consagrados, foram os primeiros frutos da salvação dedicada ao Pai. Jesus veio, Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, cumprindo a terceira festa, a festa de primícias, dedicando os primeiros frutos da salvação a Deus. Que os primeiros a serem salvos depois da ressurreição de Cristo foram os que ressuscitaram junto com Cristo. E 4 foi a festa de Pentecostes, ou festa das semanas. Parece haver uma ligação destas festas com as anteriores, como sendo uma continuação. Essas 3 festas, Páscoa, pães asmos e primícias, Jesus cumpriu na terra. Ele estava aqui, ele morreu, foi sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou. E a 4ª festa é em Pentecostes. Essa festa comemorava o fim da colheita, uma espécie de segunda festa das primícias. O Pentecostes cumpriu-se cronologicamente em tempo exato, Atos 2:1. Com a descida do Espírito Santo, os seguidores de Deus entregaram quase 3.000 pessoas como frutos da grande colheita desde a morte e ressurreição de Jesus. Foi quando, se eu não me engano, foi Pedro, que pregou e ganhou 3.000 almas. Essas 3.000 almas foi os primeiros frutos depois da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou e dedicou seus primeiros frutos da salvação junto com as pessoas que ressuscitaram junto com ele. E essas 3.000 almas ganhas também foram frutos que Pedro, através do o Espírito Santo, através de Pedro, ganhou essas 3.000 almas. Depois das festas de Pentecostes, havia um intervalo até a próxima festa. Assim acontece na história. Temos um grande intervalo, desde o Pentecostes até o retomado dos cumprimentos proféticos prefigurados pelas festas. 4 festas cumpridas. E o intervalo. Qual que é o intervalo? É o que a gente está vivendo agora. Esse é o intervalo. Porque depois tem a festa das trombetas, que aí vai ser quando a primeira trombeta soar. Aí vai começar a se cumprir as outras 3 festas proféticas.
E nesse intervalo, muitas vezes eu vejo, até mesmo as pessoas que estão dentro da igreja, não que não deva se preocupar com o povo de Deus que está dentro da igreja, mas vamos dizer assim, que se preocupam mais com o de dentro e não dão atenção nenhuma para os de fora. A oração que eu fiz no dia que eu li é isso. É difícil eu ver uma evangelização na rua. Agora, em nome de Jesus, a gente vai começar, né, a sair, dar uma evangelizada. Mas vamos dizer que até o mesmo tanto que é difícil a igreja falar da volta de Cristo, é difícil a igreja ir ganhar almas. Porque foi que nem eu escutei, se não me engano foi do pastor Alexandre, eu não lembro. Ele disse, eu não lembro de quem foi, eu não me recordo. Ele falou assim, que quando você estiver perante Deus, Ele não vai te reconhecer pelo teu chamado, mas sim pelas tuas obras. Ele não vai olhar e falar assim, esse aqui é pastor, pode vir. Ele não vai falar que você é pastor. Ele não, falaram bem assim para mim, ele não está nem aí, entre aspas, né? Porque ele não está nem aí para o que você está exercendo no seu chamado, mas sim os frutos que você está dando. Quais são os seus frutos? Quando chegar aqui, o que você vai apresentar para mim? Vamos dizer assim, que vai apresentar diante dele, porque fala que ele vai conhecer pelos frutos. Então ele não vai te conhecer pelo teu chamado. E hoje a igreja se esforça muito pouco para resgatar almas. E eu recebi, assim que a gente se converteu, a Andréia junto com a Selma vieram aqui, chamaram de canto, falaram assim, tem uma coisa para te falar. Eu falei, meu Deus, tá bom. Aí ela falou assim para mim, Deus me deu um sonho com você. Eu te via entrando numa, vamos dizer assim, numa construção. Na hora que você entrava, saía a luz para todo lado, a luz saía pela janela, refletia, ia para todo lado. Ainda foi no dia que eu recebi essa profecia, eu ganhei essa Bíblia. Ainda está escrito aqui, seja forte e corajoso, não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra tudo que nele está escrito. Joel 1:8. Josué, né? Porque tá JS aqui. Seja a luz em meio às trevas. Ela falou para mim assim, Deus me mostrava você pregando dentro de cadeias, dentro de clínicas, você pregando na rua. E eu fiquei pensando, ontem eu estava numa clínica. Aí me foi dada a oportunidade de poder conversar com as pessoas que estão lá dentro. E eu falei o que eu passei, como que eu estou aqui fora. E eu falei bem assim, só usa droga, só peca quem quer. Se você não quiser pecar, você não vai pecar. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio. Deus não te obriga a nada, e também você não é obrigado a fazer nada. Mas por que a gente faz as coisas de Deus? Por obediência. Muitas pessoas estão morrendo sem conhecer a verdade. Essa é a verdade. Quando a igreja vai sair mostrando essa verdade para aqueles que não conhecem a verdade? E isso é o que eu orava e sempre via na minha mente: acorda, igreja, vamos levantar, a igreja está dormindo. Cadê a igreja saindo na rua evangelizando, ganhando alma, enchendo a igreja de alma, enchendo a igreja, fazendo todo mundo aqui, dando glória a Deus, aleluia. Hoje o que eu mais vejo é, que nem eu falei, o que eu mais vejo é a igreja. Antes eu via biqueira, hoje o que eu mais vejo é a igreja. E o que essas igrejas estão fazendo para ganhar alma? Não que não tem que se preocupar com os de dentro, também tem, glória a Deus, tem que se preocupar com os de dentro e cuidar. Mas também temos que, por exemplo, a gente se preocupa com o de dentro, cata os de dentro e vamos sair para fora. Porque muitas vezes tem pessoas aqui com testemunho forte,
que pode impactar a vida de uma pessoa e ganhar a alma dela para Jesus. Mas por que muitas não são ganhas? Porque a igreja não sai para evangelizar, não fala do amor. A melhor forma de você falar do amor de Deus é através da sua vida, através do seu comportamento, muitas das vezes você não vai ganhar a pessoa pelas suas palavras, mas sim pelo seu comportamento. Só o seu jeito, não é tipo jeito de vestir, mas é o seu jeito de se comportar, a sua obediência, muitas vezes as suas sábias palavras, o Espírito Santo através de você. Porque como Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se não vivo mais eu, não são mais as minhas atitudes, não são mais os meus comportamentos, os meus pensamentos, as minhas palavras, mas é tudo dele, é ele sobre a minha vida. Eu recebi uma profecia assim: as nações não precisam de você, as nações não precisam de mim, nem de você, nem de você, nem de ninguém que está aqui, mas as nações precisam daquele que habita em vocês. Quem habita em vocês é o Espírito Santo. As nações precisam daquele que habita em você. Porque do que adianta eu chegar? Elas não precisam de mim, eu sou um homem pecador, mas as nações precisam daquele que habita em você. O Espírito Santo habita em você. Antigamente, pelo que eu aprendi, os profetas, eu vou usar aqui Moisés, o Espírito Santo era só sobre ele. Aí eu vi uma vez um pastor falando: imagina, vem um profeta lá do Antigo Testamento chegando em você e fala assim: como que é ter o próprio Deus morando dentro de você? É o privilégio que a gente tem, ter o próprio Deus morando dentro da gente. Antigamente o Espírito Santo era em um, hoje o Espírito Santo tem todos. Aqui não é a igreja, aqui é a igreja. O que eu falo, a igreja sair, não é tirar a igreja daqui e mudar para outro bairro. É eu levantar da cadeira e sair para a rua. Não estou fazendo nada. Eu vejo alguém na rua ali, eu vou ali dar uma evangelizada. Muitas pessoas vão te afrontar, muitas pessoas vão duvidar, vão fazer um monte de perguntas, vão muitas vezes fazer perguntas até que você não sabe responder. Mas você não tem que ir por vontade própria. Você tem que se dispor, falar assim: Deus, me usa para falar com aquela pessoa. Porque se eu falar, de nada adianta. Mas se o Senhor falar, vai haver mudança. Ali dá impacto. Se o Senhor lançar a semente, se te cair no solo fértil, vai frutificar. E a gente não ganha alma por vamos dizer assim, forçando a pessoa a vir para a igreja. Convida uma vez, convida duas vezes, evangeliza, vai com calma. Porque a igreja precisa disso, sair da zona de conforto e ir para a luta, ganhar almas. A minha alma foi ganha através do Facebook, da igreja. Se não tivesse as publicações e as postagens, hoje eu não estaria aqui. Vamos dizer assim, que eu não estaria aqui. Eu conheci a clínica, eu conheci a igreja dentro da clínica, através do Facebook. Então, evangelização não é muitas vezes você só sair e falar. Muitas das vezes entregou um panfleto: Jesus te ama. Muitas vezes a pessoa pode estar passando por um momento difícil, que ela olha e fala assim: Jesus me ama, eu quero conhecer, ver se ele me ama mesmo. Na hora que ela vem, experimenta o amor de Deus, já era. Ela se rende, se entrega, vai: sou seu, Deus. É que nem eu podia muitas vezes ter vindo para a igreja, me convertido, saído para a rua e usar droga, mas não fui, porque eu gostei. A presença de Deus me atraiu, e cada dia me atraía mais e mais. Desde pequeno, as pessoas falam assim: vou para a igreja. Eu falo: não gosto de igreja. Por quê? Porque eu não gosto. Para falar a verdade, eu ia para a igreja, na congregação, quando tinha ensaio e no final tinha comida. Eu ia comer. A Aline até lembra disso aí, eu acho. Eu ia comer. Minha avó ainda ia para da igreja. Eu entrava lá dentro, uma pipoquinha, um salgadinho, um refrigerante, Cuidava de carro dos irmãos da igreja. Ô, irmão, posso cuidar? Pode. Chegava no final do culto: irmão, tem caixinha?
Na época da nota de R$1 ainda, faz tanto tempo. Catava as notas de R$1, depois no outro dia juntava um monte de molecada assim, vamos contar. Ó. Época de pipa, tudo em pipa. Nossa, é louco, mas tudo em pipa. Não vai comer não? Aí comprava refrigerante. Mas eu nunca gostei de ir para a igreja. Muitas vezes eu ia para a igreja, mas eu ficava conversando com meu primo, ficava distraído e não prestava atenção. Então, vamos dizer assim, que ali não era ainda o meu momento. Pelo menos eu acho assim, né? Aí, é disso que a igreja precisa, evangelizar. 4 festas foram cumpridas. Vai esperar a trombeta tocar, a grande tribulação chegar, para querer sair e evangelizar? Se você ficar? E se você ficar? Eu não ganhei a alma da minha irmã por palavras. Eu só vim para a igreja e ela quis vir junto. Falei, ô glória, ganhei a alma dela. A Ludmilla, vamos dizer assim, que eu falei assim para ela, você vai para a igreja comigo. Eu vou me converter, você vai converter junto. Ela poderia ter falado assim, não vamos converter, não, vou embora. Mas ela veio, se converteu. A gente casou. Quando a gente se conheceu, a primeira vez que eu vi ela, eu estava sentado no Cívico para furando lança. E hoje eu estou aqui, olha, sentado ali, eu aqui. Glória a Deus. Vou terminar aqui meu raciocínio. A 5ª festa, trombetas. No primeiro dia do 7º mês era tocada a trombeta para anunciar o primeiro dia do ano civil ou ano novo. A trombeta também alertava o povo da proximidade do dia da expiação, que era dia do juízo, onde se exigia preparação e solenidade. A festa das trombetas era um dia de descanso e consagração, representado pelas ofertas queimadas oferecidas a Deus nesse dia. Seu cumprimento profético se deu no anúncio da proximidade do grande dia da expiação, claramente estampado na primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Trombeta tocou, acabou o tempo. Eu penso assim, Deus é tão bom, mas tão bom. Ele poderia ter voltado faz tempo, mas por que ele não volta? Porque ele está esperando alguma reação da igreja dele. Ele tem misericórdia. Ele está esperando, falando assim, ei, quando vocês vão levantar e ganhar almas para mim? Quando vocês vão levantar e fazer minha obra? Quando vocês vão acordar e sair para a rua? Evangelizar, ganhar almas, falar do meu amor? Quando? E ele está dando só a oportunidade. Todo dia a gente tem a oportunidade de fazer isso. Ontem, glória a Deus, eu tive a oportunidade de falar dentro da clínica. Eu falei dentro da clínica. E muitas pessoas, eu nem falei nada. Muitas pessoas viraram para mim e falaram assim, nas perguntas: hoje eu reconheço que se não for Deus na minha vida, eu uso droga. Se não for Deus na minha vida, eu uso droga. Se não for Deus na minha vida, eu uso droga. Eu virei para eles e falei assim, para mim também. O único caminho é Jesus. Eu ainda deu até uma evangelizada, porque teve um cara lá que falou assim, não, as religiões vão por um caminho diferente, mas tudo se encontra no final. Eu falei assim, não, porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala eu sou o caminho, ele está eliminando todo o outro caminho que tiver. E ele fala, eu sou o caminho, não tem outro caminho a não ser eu. Eu sou a verdade, não existe outra verdade a não ser a de Deus. É só essa verdade que você é liberto. Eu fui liberto por essa verdade. Eu fui liberto por essa verdade. E eu sou a vida. Jesus é a vida. A Bíblia diz, eu não lembro qual versículo, mas a Bíblia diz assim, aqueles que estão em Cristo, mesmo que morra, viverá. Por que Jesus é a vida? Porque Ele morreu por você. Sofreu por você, foi chicoteado por você, foi humilhado por você, por amor a você. E a igreja não está atentando em nenhum sinal. Muitas vezes que eu vejo, é difícil eu ver uma igreja falando da volta de Jesus. É difícil. Da volta de Jesus e do diabo. Eu não vejo desses dois assuntos falados na igreja. Porque, por exemplo, do diabo,
que as pessoas não falam? Ah, não sei o que, não pode. Como que você vai vencer seu inimigo sem conhecer ele? É que nem, vamos usar um exemplo de um time de futebol. Como que você vai vencer o outro time se você não consegue por onde ele joga, onde tem as brechas? Como que você consegue fazer gol nele? Como que você vai vencer o seu inimigo sem conhecê-lo? O pastor, se não me engano, ele falou isso domingo, né? Como que a gente vai vencer o diabo sem conhecer ele? E o diabo, ele conhece a Bíblia. Ele não só conhece, como tudo que está escrito aqui, ele viveu acompanhando, olhando. Tudo que Deus estava fazendo, ele estava vendo. E hoje ele está observando. Tenho certeza que ele está lá de fora olhando lá. Está só esperando alguma brecha. Só esperando alguma brecha para entrar. Dia da expiação. Acontecia no 10º dia do 7º mês. O santuário era purificado das transgressões daqueles que um dia sacrificaram um cordeiro e tiveram seus pecados transferidos simbolicamente através do sangue do animal, que era aspergido no tabernáculo. Segundo a profecia de Daniel 8,14, no dia 22 de outubro de 1844, teve início esse grande dia, quando Jesus passou literalmente, para o lugar santíssimo do santuário celestial, para julgar aqueles que aceitaram um dia o sacrifício de Cristo na cruz como Cordeiro de Deus. Dia da expiação. No dia que eu estudei sobre isso, é o dia do perdão. Esse é o dia do juízo. É o dia que todos os povos, nações, todo mundo vai ser julgado diante de Deus. E a última festa é Tabernáculos. No 15º dia acontecia a última festa no ano religioso. As festas dos tabernáculos, os israelitas, em memória ao tempo que eram errantes no deserto e viviam em tendas, deviam voltar a morar em barracas durante 7 dias. Ao contrário da contrição das festas anteriores, havia muito júbilo e alegria nesta ocasião. Muito júbilo e alegria. Eu vou chegar lá. Nesta ocasião, o juízo havia passado e o perdão dos pecados estava garantido. Era uma festa de colheita também, uvas e azeitonas. Havia um espírito de gratidão por tudo que o Senhor havia feito durante o ano. Seu cumprimento está no futuro, depois do término do dia da expiação, na ocasião da volta de Cristo. Tabernáculos, a última festa, vai ser quando Cristo vai descer. Aí a gente vai ver. E ele virá para fazer a colheita final. Deixa eu ver se eu acho aqui. Apocalipse 14, 16. Em seguida viu uma nuvem branca, e sentado na nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita, a safra da terra está madura. Assim aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. Aleluia. E tem para deixar mais claro o que eu falei na festa, tinha muito júbilo e alegria nesta ocasião. O juízo havia passado e o perdão dos pecados estava garantido.
Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, o mar também não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Nova Jerusalém desceu, isso foi cumprida as 7 festas. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, em seguida, vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse, escreva isto, pois eu lhe digo, é digno de confiança e verdadeiro. Ele disse ainda, está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas as bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças com as últimas 7 pragas, que se aproximou e disse, venham comigo, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, brilhava com a glória de Deus, e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe transparente, como cristal. O muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos, e nelas estavam escritos o nome das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste, e o muro da cidade tinha 12 pedras de alicerces, e nela estava escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisava de sol, nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina. O Cordeiro é sua lâmpada, as nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite, e todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E aí, seu nome está escrito no livro da vida? Só vai entrar quem tiver com o nome escrito no livro da vida. Meu Deus. Aleluia. E assim se cumpre as 7 festas: Páscoa, morte de Cristo; pães asmos, sepultamento de Jesus; primícias, ressurreição; Pentecostes, a descida do Espírito Santo; trombetas, primeira trombeta, as 7 trombetas; dia da expiação, o dia do perdão, o dia do juízo final; tabernáculos, a nova Jerusalém, novos céus e terra. Ainda não está terminado.
como o pastor pregou na ceia da Páscoa, Jesus, quando ele ressuscitou, os panos que o enrolavam estavam jogados. O lenço que cobria a face dele estava dobrado na cabeceira do túmulo. Esse foi o grande sinal que Jesus falou: eu voltarei. Eu não terminei, ainda não terminei, eu vou voltar. E muitas pessoas não estão nem aí, não sabem nem o significado. Eu vou voltar. Aqui ainda, depois que todas essas coisas acontecer, aí aqui está falando, está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não, ainda não é para fechar, não. Tem essa última parte aqui para me encerrar. Essa última parte. Não, nessa não é a outra. Nove sinais inconfundíveis que Jesus está dando e ninguém está se atentando. Guerras e revoluções. Então lhes disse: Então levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Lucas 21:10. O século XX, apesar da euforia e de todo o século XX, apesar da euforia e de que tudo progredia a passos largos em direção a uma utopia mundial, foi marcado por duas sangrentas guerras mundiais, seguida por inúmeros conflitos de Guerra Fria. Apenas 21 anos após ter terminado a Primeira Guerra, quando o mundo achava que estava em paz, estourou a Segunda, que deixou um saldo de 77 milhões de mortos. Destes, pelo menos 7 milhões de judeus. A bomba atômica atirada sobre Hiroshima e Nagasaki em 6 de agosto de 1945 trouxe ao mundo o conhecimento de um poder de destruição nunca antes sonhado, a energia atômica. Assim, por exemplo, já em 1993 estimava-se que havia cerca de 48 guerras étnicas em andamento pelo mundo afora, que havia 164 reivindicações e conflitos étnico-territoriais a respeito de fronteiras na ex-União Soviética, dos quais 30 envolviam alguma forma de conflito armado. Jesus, em Lucas 21:10 fala: nação vai se levantar contra nação, vai ter guerra, vai ter morte, vai ter sofrimento, vai ter choro. E ainda Jesus fala que todas essas coisas vão acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não será o fim. O fim somente estará terminado quando a Nova Jerusalém descer. Aí já era, aí está terminado. Aí está terminado. Segundo sinal, catástrofes naturais, e haverá grandes terremotos, fome e pestilência em vários lugares, e coisas espantosas. Lucas 21:11, foi o que eu li no começo sobre o selo. O tsunami no sudeste asiático, os tufões e terremotos nos últimos 20 anos têm de fato produzido preocupações para as autoridades mundiais. Pesquisas científicas fazem predições mais apocalípticas do que o próprio Apocalipse. Não há perspectiva positiva nesse sentido. A Organização Mundial da Saúde considera a malária a pior doença tropical e parasita da atualidade, perdendo em gravidade apenas para a AIDS, e ceifando 13 milhões de pessoas por ano desde 1980. A AIDS, por sua vez, foi identificada em 1981 nos Estados Unidos. Desde então foi considerada uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde, com 22 milhões de mortes até o momento.
Esse é o segundo sinal. Eu era doente, que a Organização Mundial da Saúde considera a dependência química uma doença, uma enfermidade que não tem cura. Mas como eu sou de Deus, tudo tem cura. Deus pode todas as coisas. Diz que não tem cura. E ontem eu usei na clínica um exemplo assim: a dependência química é igual a gripe. Por que é igual a gripe? A gripe, você está gripado, você toma remédio, você se trata e a gripe vai embora, ela some, você é curado da gripe. A dependência química é a mesma coisa. Você está usando droga, você vai para a clínica, você se trata, você sai. Se você não vigiar, se você abusar, a dependência química volta e você volta a usar droga de novo. Foi o que aconteceu comigo. Ainda Jesus fala: vigiai e orai, pois não sabe o dia e nem a hora. Por que ele não fala orar e vigiar? Porque a gente tem que vigiar e orar. Porque o diabo ele está todo dia procurando só uma brecha para fazer você cair. Por isso que fala vigia. Se você não vigiar, você vai cair. E aí, quando você cair, aí a culpa vai ser de quem? Aí você vai botar a culpa em Deus. Mas a culpa não é de Deus, porque Deus não te fez cair. Ele te quer de pé, Ele te quer firme, Ele te quer lutando, Ele te quer batalhando, Ele te quer servindo. Uma vez eu li e eu fiquei impactado, porque é assim: quem não vive para servir não serve para viver. Quem não vive para servir a obra não serve para viver. Eu fiquei pensando, eu fiquei impactado, porque se eu não viver para servir, de nada eu sirvo para viver. Terceiro sinal: o aumento do pecado. Esse já está nítido na cara, a gente consegue ver em qualquer lugar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Para muitos talvez pareça redundante falar do aumento do pecado em nossos dias como um dos sinais apontados por Jesus em seu sermão profético, que há exceção de pornografia, fornicação, adultério, desonestidade e violência. Isto é evidente para qualquer pessoa. A revolução sexual e as drogas ganharam tal espaço na sociedade que parece querer submergir a tudo. Hoje você vê pessoas, mulheres se prostituindo na rua, na cara de pau. Muitas vezes acontece com as drogas, você vê pessoas cheirando, fumando, até mesmo fumando crack, sentado na calçada. Vamos dizer que o diabo nunca teve vergonha, mas agora ele está mais descarado, que agora não é mais escondido. Porque como me falavam, antigamente era escondido, hoje não é mais. Entretanto, a pecaminosidade já passou da dimensão quantitativa à questão do pecado humano e de outra natureza, principalmente porque o conceito do pecado tem sido banido da mente do homem moderno. Ele não conhece mais a palavra, o mero pronunciamento dele tornou-se algo retrógrafo. Se pensávamos que a hipocrisia era a maior manifestação de pecaminosidade, nos enganamos completamente. Se achávamos que alguém praticar escondido aquilo que condenava publicamente era o que de mais terrível podia haver, também nos enganamos. Vivemos hoje algo muito pior, mais grave, que a hipocrisia e a apologia do mal. Mulheres de renome agora se gabam de suas fotos pornográficas e homossexuais se sentem ofendidos com qualquer um que lhes chame de pecado. Hoje você evangelizar para um homossexual é a coisa mais difícil do mundo. Se você não tomar cuidado nas suas palavras, você é processado, porque você está na intenção do bem, mas se você virar para ele e falar assim: ó, homossexual é pecado, ele fala que você é homofóbico e te processa.
Então temos que tomar muito cuidado com as palavras, principalmente quando formos evangelizar. Pouco a pouco o homossexual transforma-se em cidadão de primeira classe, e quem dele discorda é rotulado como doente homofóbico. Em alguns países a lei protege quem mata a criança no ventre de usuários de droga. Antes, escondidos em seus becos, marcham pelas ruas reivindicando seus direitos. A sensualidade, outrora descrita como obra da carne, agora se tornou a maior virtude de uma mulher. O pudor virou motivo de escárnio, a luz virou trevas e as trevas luz, o amargo doce e o doce amargo, o bem é mal e o mal é bem. O pecador não mais se envergonha de seu pecado, gaba-se dele. As pessoas não se envergonham mais de seu pecado, mas se gabam. Muitas vezes você vê, eu me gabava, eu falava assim: eu sou bandido, eu sou traficante, não sei o quê. Eu estava me gabando do meu pecado e nem sabia. Ontem eu falei assim na clínica: Deus te perdoa dos seus pecados, Ele te salva, Ele te cura, Ele te resgata, mas Ele não te livra da consequência do pecado que tu cometeu. Cometeu, vai ter que pagar. Vai ser perdoado, mas vai pagar. O problema do pecado não é que ele se multiplicou tanto, é que ele se tornou virtude, e quem dele não abusa é contado como louco ou insano. Porque muitas pessoas falam que crente é careta, fala que crente é louco, é insano, porque hoje o pecado no mundo é mais fácil. A pessoa olha aquilo que a pessoa acha certo e errado. Aí você faz aquilo que é certo, aquilo que é de Deus. A pessoa vira e fala assim: você é louco. Como aconteceu com os amorreus um dia, a medida do pecado humano já está quase cheia. O 4 sinal, a multiplicação do conhecimento. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Nosso século conheceu a técnica como jamais na história. Os meios de comunicação transformaram o mundo naquilo que maculam teórica da comunicação, chamou de aldeia global. O mundo tornou-se menor. O homem foi capaz até mesmo de, em 20 de julho de 69, pôr os seus pés na lua. O telefone, o rádio, o telex, o fax, a televisão, o computador, a internet. Tudo isso tem sido criado em um único século e feito uma enorme revolução no mundo. Na verdade, a cada minuto uma nova tecnologia é desenvolvida no mundo, cujo impacto sentiremos em breve. A Bíblia fala de uma tecnologia que vai ser inventada, que é o chip. A quinta, a propagação da nova era. Porque estão cheios de adivinhadores do Oriente. Isaías 26:6. O movimento Nova Era não importou inúmeros conceitos de religiões e filosofias orientais. Tem sido um fenômeno religioso em contínuo crescimento. Sua influência tem sido sentida em diversos setores da vida moderna, na educação, na medicina, na vida empresarial e em outras áreas. Muitos que não foram alcançados pela mensagem do Evangelho têm se apegado a esse tipo de espiritualidade satânica, que nada mais do que é a prepagação para o futuro governo anticristão. Sexto, o avivamento pentecostal. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. No início do século teve origem um movimento que trouxe nova vida à igreja e que estava destinado a influenciar todo o mundo. O movimento pentecostal
pentecostal começou nos Estados Unidos e espalhou-se no mundo inteiro. A Igreja de Cristo passou a viver uma nova dimensão de poder, vivenciando experiências sobrenaturais, como falar em línguas, as curas e a expulsão de demônios. Não se pode negar que, em sentido de autoridade espiritual, os milagres da Igreja de Cristo têm vivido um tempo como nunca antes. O renascimento de Israel. Sétimo, nasceria um povo num só dia, uma nação de uma só vez. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. No século XX também presenciou um dos mais reais cumprimentos das profecias milenares, o renascimento da nação de Israel. No dia 27 de novembro de 1947, a ONU voltava a favor da criação do Estado judeu, e em 14 de maio de 48, contra este povo, que estivera por quase 2000 anos espalhado no mundo inteiro, ganhou existência como nação independente. Este foi um sinal inequívoco da mão de Deus sobre a história. O oitavo sinal. Enquanto este evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então verá o fim. Esqueçam as estatísticas que afirmam que a religião muçulmana foi a que mais cresceu. Na verdade, a taxa de crescimento populacional entre os povos muçulmanos, e que é alta, nenhum povo da terra cresceu em número como os evangélicos. No mundo inteiro há testemunhos de crescimento vertiginosos das igrejas evangélicas. Na Coreia do Sul, por exemplo, a população evangélica já é quase metade da população nacional. A maior igreja do mundo se encontra lá com mais de 700 mil membros, sem falar na África, na América Central e no Brasil, em que chegaram muitas vezes a 1/4 da população. O último sinal. A iminência do governo mundial. O quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e pisará os pés e a fará em pedaços. Não é de hoje que se fala de um governo mundial. Desde que as primeiras utopias surgiram, com eles também vieram a ideia do mundo unificado sobre um governo único. A diferença é que ele já existe, pelo menos um potencial, a influência da ONU. Ainda que limitada, tem se mostrado eficaz, ao menos na divulgação do conceito, trabalhando a questão ambiental, criando um imposto mundial e por meio de sensações e vetos. A ONU tem conseguido impor sua vontade para uma boa parcela de países. Além disso, ela é fortemente influenciada pelo movimento da Nova Era, que tem organizações instaladas próximo ou dentro da ONU. Em Hebreus 8:23, estou encerrando. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios de muito superiores. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte e sacrifício. Assim como cada pessoa está destinada a morrer só uma vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar o pecado de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados,
mas para trazer salvação a todos os que aguardam com grande expectativa. Em Apocalipse, Jesus fala: eu estou à porta. E aí, você vai abrir a porta para ele ou você vai deixar fechado? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E como é a primeira vez, né? Espero ter... Eu não, né? Mas me entreguei nas mãos de Deus e que a vontade de Deus seja feita todo dia, não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Deus abençoe também o Kleber pela oportunidade de estar aqui, né? Eu não sei nem quanto tempo, eu estava nem olhando o tempo. Você passou da hora aí, foi mal. Mas Deus abençoe. Deus abençoe, varão. Deus te abençoe.